Hoje iremos começar com um curso voltado para iniciação à lógica matemática. Então, vamos lá, espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não esqueça de curtir e compartilhar para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. Então, primeiramente, vamos definir o que é uma preposição, também conhecida como sentença, certo? A definição é o seguinte: chama-se preposição todo conjunto de palavras ou símbolo que exprime um pensamento e sentido completo. Vamos ver alguns exemplos de proposições. Olha, observe aqui na letra A. Recife é a capital de Pernambuco. Nota que é através de palavras que exprimem um pensamento e sentido completo. Já a letra B é através de símbolos. Pi é maior do que raiz de 5. Princípio ou axioma. Existem dois princípios fundamentais na lógica matemática: o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Diz o seguinte: uma preposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. 2. O princípio do terceiro excluído diz: toda preposição ou é verdadeira ou é falsa, isto é, verifica-se sempre um desses casos e nunca um terceiro. Também esse segundo princípio é chamado de lógica bivalente. Os valores lógicos da preposição são dados do seguinte modo: verdade e falso, onde a gente representa a verdade pela letra V e falso pela letra F. Observe aqui abaixo. Temos que P, isso aí a gente simboliza que essa frase todinha: o Sol gira em torno da Terra, é uma preposição, que também é uma preposição, onde diz Maceió não é a capital de Pernambuco. Na primeira preposição nós temos que isso é falso. O Sol não gira em torno da Terra. No segundo, isso indica que é verdade, pois Maceió não é a capital de Pernambuco, e sim Recife. Observe ao lado aqui, tem algumas anotações que é importante. P é falso, ou seja, simbolizado pela letra F, que representamos que o valor lógico de P é igual a F, que é verdade, nós simbolizamos pela letra V, e representamos que o valor lógico de Q é igual a F. Representamos para os valores lógicos de uma preposição composta do mesmo modo. V, aí abre um parênteses, de P. Esse P é maiúsculo, certo? Que é uma preposição composta. Mais na frente nós vamos ver a diferença de uma preposição simples e uma preposição composta. Nesse slide aqui eu deixei algumas observações para a gente definir quando não é uma preposição. 3 vezes 2 mais 1, ou seja, isso aí não indica que é uma preposição, pois está faltando alguma coisa. Eu coloquei aqui, está faltando um predicado, certo? Uma conclusão, um sujeito, certo? Olha, a raiz de 2 pertence a quê? Não pode ser interrogativa e nem exclamativa. Observe essa terceira. 3 vezes x menos 1 é igual a 10. Não pode ser classificado nem como verdadeira ou falsa, ou seja, é um paradoxo, né? A gente não consegue determinar um valor para x, certo? Nesse caso, lembre-se que a gente está falando aqui quando não é uma proporção. Esse terceiro exemplo aqui, a gente tem que colocar uma observação que é o seguinte. Esse terceiro aqui, que é o seguinte. Essa sentença aqui, ela aqui, ela está aberta, certo? A gente pode, mais na frente a gente vai conseguir definir. Se eu dissesse aqui que x era igual a um determinado valor quantificador, para ela, ela se tornaria uma preposição. Mas nesse exemplo aqui, ela não é uma preposição, pois eu não determinei um valor para x, certo? Eu deixei em aberto. Então, a gente tem o seguinte: temos 3 regras que a gente pode colocar como obrigatórias.
Olha, a primeira, sendo uma oração, ou seja, tem sujeito e predicado. Se faltar um sujeito ou um predicado, então deixa de ser uma preposição. Segundo, é declarativa, ou seja, não é exclamativa e nem interrogativa. Ela não pode ser nenhum desses dois modos. Terceiro, tem um e somente um dos dois valores lógicos, ou é verdadeira ou é falsa, certo? Nunca vai existir um terceiro. Voltando para o segundo princípio que nós vimos agora há pouco, certo? Preposições simples e preposições compostas. São preposições simples representadas por letras minúsculas, como nós podemos ver aqui, por P e Q. Claro que isso não é obrigatoriamente representado não só apenas por letras minúsculas, mas maiúsculas também, certo? Nesse caso aqui, as preposições simples a gente vai representar por letras minúsculas, onde P representa o seguinte: Jean é estudante, que Paulo é matemático. Já a preposição composta, representada por letras maiúsculas, P diz o seguinte: Jean é estudante e Paulo é matemático. Que Jean é estudante ou Paulo é matemático. Vamos passar para um próximo slide para que vocês possam entender. Temos aqui uma preposição composta. Lembrando novamente que o P, nesse caso aqui, representa uma preposição composta, porque a frase que nós temos, Jean é estudante e Paulo é matemático. Observem que temos que Jean é estudante é uma preposição simples, onde temos um conectivo e temos novamente uma preposição simples. Observe que nesse caso o conectivo e, mais na frente a gente vai ver quais são as funções dele. Nesse caso aqui, fazendo uma ligação, né? Jean é estudante e Paulo é matemático. Então, vamos lá para a parte do conectivo. Olha, define-se conectivo, palavra que se usa para formar novas preposições a partir de outra. Então, como a gente já definiu o que é uma preposição, vamos ver aqui as seguintes preposições. Preposição P. O número 6 é par e o número 8 é um cubo perfeito. Note que o I ele está fazendo um papel aqui de conectivo. Veja na preposição que o triângulo ABC é retângulo ou é isósceles. R. Não está chovendo. S. Se Pedro é engenheiro, então sabe matemática. T. O triângulo ABC é equilátero se e somente se é equiângulo. Equiângulos é porque possui os três ângulos iguais. Então, observe os conectivos que nós temos: o e, o ou, o não, o se então e o se somente se. Guarde esses conectivos. Vamos agora para a tabela verdade e lógica de árvore. Temos aqui ao lado uma preposição simples, onde é representado por uma tabela, né? Olha, P. Nota aqui que é uma preposição simples. Sempre a tabela vai ser fragmentada em preposições simples. Note que a gente só tem dois casos, que é verdade e falsa. Observe aqui a preposição simples. Temos aqui os valores lógicos de P, que é verdade e falso. Esse aqui é o princípio do terceiro excluído, né? Que nós já conhecemos. Agora, representando isso numa árvore lógica, podemos assim dizer, P, nós temos verdade e temos falso. Não existe um terceiro, certo? Então, temos só apenas dois valores lógicos, que é V e F. Note que elas
têm a mesma equivalência. Vamos lá para uma proposição composta. Olha a representação da tabela que vocês podem ver aqui ao lado, certo? Temos aí P e Q. Note que agora nós temos 4 linhas nesse caso, né? Onde nós vamos ter na primeira linha verdade, 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 falso, falso, verdade, falso, falso. Note o seguinte, então, mais na frente nós iremos ver a construção dessas tabelas. Na árvore nós podemos representar P, temos dois valores lógicos que nós já vimos, verdade e falso. Temos agora que na primeira linha, seguindo a lei de verdade, verdade e falso novamente. E também, seguindo uma linha da falsidade ali, F, nós temos que também ligado a duas seguintes, verdade e falso. Note que agora temos verdade, 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 falso, falso, verdade e falso, falso. E essas tabelas possuem a mesma representação, né? Aqui novamente, olha, uma outra preposição composta, agora formada por 3 preposições simples. Olha, nós temos agora 8 linhas. Não se preocupe agora nesse momento, porque depois a gente vai construir as tabelas. E aí vocês vão conseguir entender como é que a gente faz essa construção da tabela, certo? Temos 8 linhas. E note agora que temos a primeira linha verdade, verdade, a segunda verdade, verdade, falso, verdade, falso, verdade, na quarta verdade, falso, falso, na quinta falso, verdade, verdade, na sexta falso, verdade, falso, na sétima falso, falso, verdade e na última todas são falsas, certo? Então, note que isso aqui é representações da tabela verdade. Na árvore lógica, a gente segue do mesmo modo que a gente fez anteriormente. Aí vemos de P para Q e depois de Q para R. Então temos aí todas as representações dos valores, certo? E essas tabelas, como nós já sabemos, elas possuem a mesma relação. Hora do treino. Vamos agora saber se tudo aqui que a gente já viu, a gente conseguiu compreender bem. Pois, à medida que a gente vai adentrando no conteúdo, a gente vai fixando mais, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Determine o valor lógico, verdade ou falso, de cada uma das seguintes proposições. Letra A. O número 17 é primo? Sim, porque ele é primo, ele é divisível por 1 e por ele mesmo. Então isso aqui nós temos que é verdade. B. Fortaleza é a capital do Ceará. Isso aqui também é verdadeiro. Fortaleza é a capital do Ceará. Temos aqui menos 1 é menor do que menos 7. Falso, né? Se você representar na reta, você colocar o zero aqui, ó. Colocar o zero. Nós temos aqui 1 menos 1. E mais ou menos aqui, por aqui, o menos 7. Quem está mais próximo do zero é o menos 1. Então isso indica que quem é maior aqui seria, no caso, o menos 1 e não o menos 7. Essa preposição ela é falsa. Temos aí o gabarito, verdade, verdade e a última, falsa. Então, se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar para que possa alcançar mais pessoas. Forte abraço e até a próxima aula.